Ô, Mário, pô, que felicidade, cara, você aqui. É, legal, legal. Li sua proposta, bacana, E muito legal. você falando que é bacana, a gente fica feliz, né? Porque você é um cara estudioso, pesquisador, um cara rodado, já com vários trabalhos acadêmicos. Você dizer que é bacana, já pode desligar lá e tá tudo certo. É legal essa batalha que a gente tem, né? Que a gente tem como músico em sistematizar nossos estudos, nossas pesquisas, né? Encontrar dos nossos estudos a nossa identidade é uma busca importante para a gente, entendeu? Porque eu sei que eu tive bons professores, mas é sempre assim a referência que a gente tinha nos estudos era sempre uma referência de uma sistematização ou realizada na Europa ou nos Estados Unidos. E a gente nunca encontrava, e a nossa prática aqui era sempre um pouco diferente, né? Então, sempre foi uma questão essa para mim. Poxa, interessante. Você já iniciou já num tema maravilhoso, né? Você já deu a primeira cartada, que é essa questão de que o músico brasileiro é totalmente do músico, vamos supor, músico europeu ou músico americano, que são músicos que vêm de uma criação didática da base, né? Eles Sim, entendem a música como algo que já é natural ali com 2 anos de idade. Então, a vida claro. inteira deles, eles têm a construção da academia, né? Academia musical, como se diz. Então, eles têm uma formação muito sólida. Nós, brasileiros, somos mais do baile, né? A gente começa no Claro, baile, assim, praticamente, sim, e tem essa necessidade de se organizar quando a coisa começa a ficar séria. Ou seja, você está sendo chamado para trabalhos mais sérios, aí você fala, poxa, então agora eu tenho que procurar um professor, agora eu tenho que estudar o vocabulário do choro do Marcelo, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo. Aí que você vê que o negócio está sério, que você começa a profissionalizar a coisa. Você entrou nesse tema que é muito vigente, né? é sim, porque, bom, eu estudei, como eu falei, com bons professores e com métodos assim muito legais. Mas eu sempre, como eu tinha sempre essa ligação, sempre tive essa ligação com o repertório do choro, né? Gostei, né? Gosto de muita coisa, não é uma, mas na parte assim do meu instrumento, assim, que o instrumento melódico por excelência, né? Meus instrumentos, flauta, saxofone, e o choro me encantou direto, assim, sabe? Me encantou de cara, assim, né? Talvez também, assim, porque também a gente tem as nossas referências das nossas vivências e das nossas memórias, né? Das Você nossas. nasceu e criado onde? Eu sou carioca, mas sou filho de pai gaúcho e mãe capixaba. Minha Olha, mãe era pianista amadora, então na minha casa soava, as tardes da minha casa eram obras de Chopin, Debussy, Bach e também Nazaré, né? Francisco Mignone. Então, também isso foi importante assim na minha formação assim musical, né? Porque também assim, por mais que a gente tente sistematizar um estudo, sim, a gente tem uma coisa da nossa vivência aqui, né, da nossa vivência, da nossa experiência e das nossas memórias, que elas se afloram na nossa música também, com né? toda certeza. Memória Né? genética. É, então, a gente, a gente articular, a gente articular essas coisas que estão no nosso inconsciente com o que a gente quer realizar através dos nossos instrumentos musicais, essa articulação sempre é um mistério, né? E ter uma disciplina nessa articulação também é uma questão também. A disciplina
Eu acabei até de fazer um post falando disso, né? Que existem alguns elementos que são fundamentais para a evolução de um músico. O primeiro é a organização. Você tem que ter organização. Se Sim, quer evoluir, você tem que organizar. E aí depois vem dois, que são dois indispensáveis, que é a disciplina e o foco. Se você não tiver disciplina, você não tem foco. E o último é a paciência. É você respeitar a curva de aprendizagem com aquela curva horizontal que é o platô, né? E quando você sente que você ah, não está evoluindo muito, você fala, poxa, tá ruim o negócio aqui, você tem que ter paciência, porque depois dessa linha horizontal, aí vem uma ascendente novamente. e por trás de tudo isso tem o desejo, né? Tem O desejo, desejo, exatamente. o desejo é um afeto fundamental para o músico, né? A gente é levado à música pelo desejo, né? E o desejo, quando a gente perde o desejo, aí não adianta, não adianta. Acabou. A gente vai dar, a gente vai bater na porta e não vai encontrar nada. A gente tem esse curso aí, que é o Desafio dos Sete Pilares, a gente fala com os alunos o seguinte, é nunca estudar para ficar bom. Aí, sempre quando a gente fala isso, as pessoas eles ficam, né? Porque quando você estuda Claro, para ficar bom, quando você acha que está bom, aí você para. Você deixa de evoluir, porque você achou claro, que você está bom. A claro, gente sempre tem que estudar com gosto e o desejo de estudar. De pegar um instrumento claro. e passar aquelas horas ali batalhando algo que você não consegue, tirando uma música que é muito difícil, é um desafio para você. Se tiver o gosto e o desejo, realmente, né? Claro. Se você pensar que a vida é um dia após o outro, né? Se você não tiver perspectiva, né? Se você achar que já está bom, aí o dia seguinte você vai fazer o quê? Exatamente. Ô Mário, você é um cara que ajudou muito a minha geração a desenvolver projetos culturais. Às vezes, você sabe disso por alguns depoimentos, mas eu te falo assim diretamente, porque em 2012 eu fiz uma cirurgia em 2011 no maxilar e fiquei um tempo sem tocar sax, uns 5 anos sem tocar sax. E aí, em 2011, eu fiz a cirurgia para voltar a tocar. Quando eu voltei, eu falei assim, poxa, eu tinha que fazer um projeto cultural que valorizasse o choro. E aí, em 2012, a gente fez um projeto aqui em Santos Dumont que chama Feira com Choro. Só que a gente falou assim, poxa, eu vou reunir uma galera assim para tocar. A gente tem que ter um material para a gente iniciar essa roda de choro. O seu foi aqueles duetos que aí a gente tocou Ah, sim, claro. os duetos. Você Com lançou Davi. em 2010, não foi isso? Sim, em 2010, eu e Davi lançamos o primeiro livro, né? Isso. Desse, Rapaz, aquele desses. livro foi praticamente a primeira roda de choro. Legal. E E assim, ali, as melodias do Pixinguinha são incríveis, né? Acho que o Pixinguinha, não sei. Se falar em pilares, né? Os meus três pilares são Pixinguinha, Vila-Lobos e Tom Jobim. uau, tá bem estruturado, hein? Que tríade! O É, vocabulário do choro, ele é inspirado nas frases do Xinguinha, não é isso? sim, basicamente. Basicamente, assim, basicamente. Ele é o Isso, seu isso guru, né? na verdade, na verdade, esse livro é, foi uma ideia que me surgiu fora do âmbito acadêmico mesmo. Eu não estava na academia nem nada. E, assim, tem uma dose grande de empirismo, entendeu? Mas é uma adaptação, de uma certa forma, de uma metodologia já existente nesses métodos de exercício, ou europeus ou americanos. Os americanos, assim, que eu digo assim, mais ligados ao jazz, né? Uhum. né? Então, foi porque eu sempre achava que eu estava estudando assim essas as questões técnicas, né, através de exercícios escalares, usando referências melódicas de uma música que não era
ligado à minha prática, sabe? Ligado à minha prática. Não me considero um jazzista, nem me considero um músico erudito, embora eu adore jazz e adore música erudita. Mas, então, foi simplesmente uma tentativa de pegar o que eu chamei de vocabulário, esses patterns, né? Uhum. E tentar desenvolver isso em alturas diferentes no instrumento. E tem uma parte, vamos dizer, uma parte anterior a essa parte assim, mais prática, escalar, que eu comento algumas através de observações, né? Como é a coisa do fraseado rítmico, né? Das articulações e do fraseado rítmico no choro. Na verdade, são observações. Assim, eu acho que isso aí seria um tema mais profundo. Quando eu fui para a academia, assim, para os meus trabalhos de mestrado e doutorado, eu aprofundei mais essa situação, entendeu? Aí já com referencial teórico, coisas que acho que acabaram dando mais consistência, assim, algumas reflexões que previamente eu já tinha. De uns 15 anos para cá, uns 10 a 15 anos para cá, o choro reacendeu, assim, né? De uma forma muito forte. Eu falo, Sim. uns 15 anos, uns 10 ou mais. Eu acho que tem uma coisa que tem muito a ver com a sua preocupação, o seu trabalho, que, bom, assim, a minha geração, uma geração talvez um pouco anterior à minha, assim, pessoal mais ou menos da minha idade, a gente aprendia choro ouvindo diretamente alguns mestres chorões, né, que estavam tocando por aí, Altamiro, Abel Ferreira, né, só para citar os instrumentos de sopro. Fora Dino, o César Faria, Jorginho do Pandeiro e por aí vai, né? Quer dizer, a coisa do repertório do choro, a gente, porque eu comecei assim a fazer anotações ou a partir das audições, né, dos discos, ou então de pesquisas em bibliotecas e tudo. E aí eu acabei fazendo assim, de uma forma manuscrita, o meu caderninho de choro, esse manuscrito. Depois eu via lançar assim pela Lumiar, assim, realmente um songbook de choro, 3 volumes e tal. Mas eu aprendi dessa forma, entendeu? E ali havia mais ou menos o conteúdo de um vocabulário afetivo, sabe? De uma coisa que tinha a ver com a minha prática e tinha a ver com o meu desejo, assim, dos meus desejos musicais, entendeu? Entendi. Né? Você... Então a coisa foi por esse lado. Aí acabou que sim, que eu estava dizendo assim, minha geração começou a ficar preocupada assim em sistematizar e eu vejo que é inegável que a gente começou a usar metodologias que tinham referências em experiências assim didáticas ou de métodos europeus ou de métodos americanos, talvez mais assim ligados ao jazz, não é uma adaptação, né? Porque eu acho que todo conhecimento é uma coisa que é um processo evolutivo, né? A gente nunca cria nada e nem chega como você mesmo disse, ao final de uma história, né? E o grande barato do conhecimento, do aprendizado, do ensino é esse processo, é a gente se permitir evoluir dentro disso, Esse né? movimento, né? É, Exatamente. E quando você fala isso, a gente pode perceber que a organização
de materiais, ela interfere muito numa tendência cultural. Porque quando você tem uma organização, às vezes, de materiais, você tem uma escola que incentiva certo estilo, você, num período curto ali, de aproximadamente 10 anos, 5 anos, né, talvez você pode gerar uma nova tendência. Foi a questão do choro. Quando vocês, a sua geração, começou a sistematizar, colocar conteúdos impressos de choro para a nova geração que estava vindo consumir, ali reacendeu aquela coisa do choro, né? Tem a escola também portátil, Claro, tem o Clube do claro, Choro Brasília também. porque as experiências que a gente tinha dentro de casa, ou nos quintais, assim, a forma da gente compartilhar isso foi sistematizando, né? Não que uma coisa elimine a outra, de jeito nenhum. É um, é mais um olhar, entendeu? Mais um olhar. Poxa, legal demais. Você tem contato com o pessoal do Clube do Choro de Brasília, sim? Sim, tenho, É. tem contato. Um dos Tem. fundadores do Clube do Choro é da minha terra, é o Nilo Costa. Ah, que Já legal. ouviu falar do Nilo? Muito bom. Sim, sim. Camilo Costa, é isso? Nilo, Nilo, Quem? Nilo. Nilo? Não, eu não conheço ele, assim, Não, já faleceu. exatamente. Ele começou Ah, tá. com a Ah, tá. Beth, tudo. Ah, Codete, tá, tudo certo. Tudo certo. Ele tocava sax soprano, Ah, que legal, que barato. era da nossa terra Maravilha. aqui. Então, assim, a gente tem uma Que história realmente que leva um pouco para o choro também. Então, esse projeto Feira com Choro aqui, ele reacendeu, assim, essa chama de querer entender mais sobre o choro e o seu material, por isso que eu falo, a organização de um material, ela determina uma tendência. E é inevitável você não afirmar que essa organização, tanto da sua geração didaticamente, quanto as escolas, reacenderam o choro do Brasil. Não é isso? eu acho que houve uma contribuição, sim. Principalmente, como você fala, através da sistematização, entendeu? Assim, do grande amor que a gente tem por essa música também, É, sabe? A gente falar sempre com entusiasmo do show, sabe? Porque é, ver o choro como algo vivo, algo que tem que, inclusive, quando eu digo vivo, não é pensando só nas formas do passado, mas tentar, eu acho que já tem uma geração fazendo uma coisa diferente, uma coisa, não digo nem melhor nem pior, mas mexendo com outras referências, né? até porque as referências musicais de hoje em dia não são as referências, talvez, da sua Claro, geração. Então, sem recebe outras influências, né? Claro, isso é maravilhoso. Essa coisa da gente entender a memória como algo que você recria, 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 né? Você tem as coisas guardadas na sua história, na sua experiência, mas você está pronto para recriar, né? Sempre uma história que a gente conta nunca é exatamente como foi, né? É, A gente conta, a gente conta de um jeito diferente, com, ou então ou na forma, na linguagem, né? Na linguagem, usando um vocabulário diferente, ou usando uma imaginação, é, recriando aquilo que aconteceu, que não foi exatamente o que aconteceu. O que aconteceu, já é passado. exatamente. Nesse seu percurso aí do choro, é claro que já houve vários é, picos, né? Ou seja, pontos que você fala, poxa, nossa, aqui foi um ponto assim muito decisivo e muito marcante na minha carreira. Mas você pode citar assim um ou dois que nessa sua carreira aí de músico, professor, pesquisador, você falou assim, poxa, olha só, nunca imaginaria que eu poderia estar nessa situação, nesse momento, vivendo isso agora, nunca imaginei isso.
Você tem um ou dois? Agora você tem vários, né? Mas um ou dois. Eu acho que eu tenho alguns, assim, né? Que vamos dizer, são luzes que aparecem, vagalumes que aparecem na nossa, né? Na nossa vida, né? Primeiro, assim, a relação que eu tive com a rapaziada de Niterói, onde, onde eu conheci o Jonas Silva, um cavaquinista que tocou com o Jacó do Bandolim, e como se diz, isso alimentou muito meu gosto pelo choro, de ter realizado ou participado de rodas de choro com Jonas, com Ronaldo, com seus irmãos, os irmãos do Ronaldo do Bandolim, e isso para mim foi muito bacana, né? E, e também meu grupo, Nó em Pingo d'Água, eu praticamente aprendi a tocar choro nesse grupo, né? Fui tocando. Depois, estou falando em relação ao choro, né? Porque também tive vivências em outras, em outras práticas musicais, né? Então, eu fundei, integrei esse grupo, Nó em Pingo d'Água, e também um outro grupo que já tinha um viés assim mais pop, né? Que já tocava coisas que não eram do repertório do choro, né? Ou, sei lá, de Led Zeppelin, reggae, mas com pandeiro, com violoncelo, que é o Aquarela Carioca, que foi um grupo que trabalhou com o Ney Matogrosso também, gravamos mais discos, que tinha um lado experimental. Depois, O assim, o Aquarela, Nó, o Aquarela Carioca, você que fundou também? sim, eu, Marco Suzano, Paulo Mulaer, Luiz Coimbra, foi esse o grupo que gravou o primeiro disco do Aquarela, né? O Marcos Suzano, ele gosta, né? Experimental, ele gosta, né? Pois é. E, e aí, quer dizer, tive experiências profissionais diversas, assim, e mais ligado ao choro, né? O Nó a cada disco ele fez de maneiras diferentes, assim. O Nó gravou nos anos 90 um disco chamado Receita de Samba, aonde a gente deu a gente trabalhou uma leitura nossa da obra do Jacó do Bandolim, que, vamos dizer, Jacó, para mim, é um compositor maravilhoso, mas sempre visto assim, no âmbito mais tradicional, porque o discurso do Jacó sempre foi um discurso muito tradicionalista, muito carregado de dogmas e tudo. E muitas vezes, assim, na minha visão, esse discurso não não se afina muito assim com a sua prática, o seu fazer musical, eu acho, porque o Jacó foi um grande inovador. Jacó foi um grande inovador, assim, é, em alguns choros, na forma de se fazer. Ele foi um cara muito ligado, ele trouxe assim, de uma maneira mais radical o samba para o choro. Essa é uma questão fundamental assim, para a gente entender o choro hoje. Né? Fora isso, assim, na parte da sistematização, dele ter formado esse grupo, Época de Ouro, né? E a maneira com que ele trabalhou esse grupo de uma forma mais camerística. Imagina se numa época onde a tradição dentro do choro era assim, o solista mais formado dentro da academia, né? Normalmente o flautista, o clarinetista, não o bandolinista, né? Mas os instrumentos de corda tinha um aprendizado mais na oralidade, entendeu? E dentro disso, Jacó gravou discos assim maravilhosos, né? Sobretudo o último, o Vibrações, é uma pérola, assim, a maneira como ele trabalhou esse grupo é uma coisa absurdamente bonita, né? Então, o Nó gravou um disco com músicas do Jacó, chamado Receita de Samba, aonde nesse disco a gente deixou de usar o violão de 7 cordas para usar um baixo elétrico e
deixamos de lado um pouco uma coisa que é muito importante dentro do choro, mas esse contraponto mais ativo para usar, para trabalhar um pouco mais as levadas e reharmonizações, entendeu? Dentro da obra do Jacó do Bandolim. Foi um disco assim muito polêmico, e ele veio a ser muito elogiado 4 anos depois. Foi uma coisa de 4 anos depois de lançado. Né? Ele foi recebido assim com muita polêmica quando a gente gravou, e assim o trabalho foi legitimado 4 anos depois. Isso foi engraçado, isso. Porque engraçado. Então, gera um impacto, né? Eu não sei. Assim, eu acho que alguma coisa que a gente mexeu, que mexemos numa coisa que foi estranho para algumas pessoas, entendeu? Muito embora, quer dizer, não era um produto de laboratório, era uma coisa relacionada à nossa experiência musical, entendeu? Tanto que no disco participa o Dino, participa o Joaquim do Pandeiro, vamos dizer, músicos ligados ao Jacó, diretamente, né? A música mais tradicional do Jacó. E depois, assim, o fato de tocar com Paulinho da Viola, que eu toco já há mais de 20 anos, né? E Paulinho, realmente, ele assim, no âmbito dos compositores contemporâneos de choro, eu acho que ele é um cara muito importante, talvez o mais importante de todos, assim, né? De que ele teve essa vivência mais ligada à tradição, né? Que é a coisa do pai dele, tudo, né? E do relacionamento dele com Jacó do Bandolim, com os saraus de Jacó, e trouxe isso para a música dele, né? Para a música do tempo dele. O choro negro é uma pérola, né? Assim, poxa. Você já tem esse contato com ele já há bastante tempo, né? Sim. Agora a minha tese de doutorado foi sobre os choros, e valsas do Paulinho da Viola. Essa tese chama-se Os Saraus do Paulinho da Viola, Choros, Valsas e Memórias. Então, eu analiso como o Paulinho constrói sua obra instrumental a partir das suas vivências e das suas memórias. Eu tenho que te perguntar uma coisa que você, como estudioso, você vai entender a pergunta e vai tentar, às vezes, me dar essa clareza. Em algumas lives que a gente fez aqui, você já é o 25º saxofonista que passa por aqui. Que bala. E muitos deles estavam dizendo uma questão muito que eu acredito demais, é que quando você vai tocar, você traz ali uma imagem, às vezes quando você vai compor, e essa imagem ela é fruto de toda a sua vivência e desde quando você nasceu até aquele momento em que você está atuando ou compondo. Olha só onde eu quero chegar. Você percebe que, mesmo no choro, existe uma particularidade, às vezes, de diferença de estilos, dentro mesmo do choro. De composição, às vezes, da Chiquinha Gonzaga, para o Ernesto Nazaré, para o Jacó do Bandolim, para o Abel Ferreira. E essas diferenças pode ser consequência ali das imagens, da vivência de cada um. Você consegue perceber essa diferença, sim? Sim, dá para perceber. Houve isso que eu te falei em relação ao choro. O choro, assim, nos anos... A gente fala muito porque tem uma coisa assim... porque a gente tem registros assim, de gravação mecânica, né? E gravação da fase elétrica, que é mais nos anos 30. Né? Nas gravações de samba, na parte mecânica, elas estão associadas mais a um caráter amachichado. Embora a gente não saiba perfeitamente se as práticas eram assim, entendeu? Porque não se usava nessas gravações instrumentos de percussão. Mas assim, os musicólogos sempre separam assim, o samba antes dos anos 30, samba machichado,
depois o samba como a gente conhece hoje, das escolas de samba, que começou com o samba do Estácio, Deixa Falar e tudo, do Estácio de Sá, né? Isso, o que aconteceu? Para se gravar esse tipo de samba, que começou a virar assim uma música, vamos dizer, muito popular, midiaticamente falando, né? Ou comercialmente falando, o que acontecia? Tinha uma batucada que rolava das escolas, o cantor Francisco Alves, por exemplo, que já tinha que cantar naquele fraseado, que era um fraseado diferente do machiste, do samba, né? Do samba diferente do machiste. A coisa da maneira que você articula o que a gente conhece como síncope é diferente no machiste do samba, né? Então, os mediadores, os caras que tinham que tocar ali no miolo, eram chorões, violonistas e cavaquinistas que tinham que preencher, né? Aquela situação, que tinham que articular aquele ritmo com aquele fraseado melódico, entendeu? Para fazer aquela base gostosa do samba e tal. E aí isso modificou o choro também, porque eles começaram a aprender uma outra maneira, uma outra levada, uma outra maneira de tocar. E isso mexeu também no jeito de tocar o choro. Por exemplo, o Benedito Lacerda, que era do Estácio, começou a tocar de uma maneira sambada. Por exemplo, você deve ter percebido isso, sim, porque se você tem acesso às partituras originais do Pixinguinha, e se você ouve as gravações feitas nos anos 40, do Pixinguinha com o Benedito Lacerda, você vê que aquela melodia que está lá, a divisão rítmica, não tem a ver com o que ele faz na prática. Exatamente. E isso é uma coisa que a gente tentou desenhar, né, na escrita desse livro que você está falando, né? Então a gente procurou respeitar um pouco, né? Porque uma escrita feita a partir da escuta nunca é muito precisa, né? Mas a gente tentou, pelo menos, apontar algumas coisas, alguns adiantamentos, algumas síncopes que não existiam na edição original. Então, essa sua pergunta é o seguinte, foi aí realmente existe um fenômeno que muda a prática dos chorões, e muda também o estilo de se fazer. Porque Jacó começou a fazer Jacó, Luiz Americano, Benedito Lacerda, o próprio Pixinguinha começou a executar de uma outra forma, entendeu? Entendi. Que não tem a ver com a música do Nazaré, não tem a ver com a música do Calado, não tem a ver com os chorões que compuseram antes desse fenômeno, entendeu? Então, isso mudou muito, né? Isso foi um fato que mudou bastante o jeito de se tocar o choro. E hoje normalmente se toca o choro de uma maneira sambiada. E já tem uma influência aí, já rompendo de novo o estilo de execução, né? Então a gente já vai entrar num novo ciclo, já está dentro de um novo ciclo, né? Exatamente. Isso é que é maravilhoso. A música popular, sobretudo, a gente está cada dia com uma vivência diferente. A gente agora tem não só essa quantidade de informação imensa pela internet, como também a gente tem os fenômenos relacionados à música pop que estão acontecendo no mundo de uma maneira diferente. Aqui no Rio tem a coisa do funk carioca, que já modifica, que tem a sua riqueza também, entendeu? Tem a sua riqueza rítmica, né? São os paradigmas que vão mudando e a gente tem que se adaptar a isso aí. Não somente influências musicais, mas do cotidiano também. A nossa geração agora, você também já está
incluído nessa, a gente tem uma pandemia no currículo, né? Isso, É, essa pandemia, quando saímos, né, dessa situação, eu acredito que muita coisa mudará em todas as áreas, em todas as áreas. Então, isso claro, interfere em todas as artes também. Então, claro. esse momento que nós estamos vivendo, que a gente está mais intimista, essa coisa da supervalorização da tecnologia, olha só, nós estamos tendo uma live aqui, eu tive live com Claro, 25 saxofonistas que eu não teria se a gente estivesse numa correria do dia a dia normalmente. Então, com certeza. sairemos disso de uma forma, com uma forma assim, diferente, e isso afetará seguramente a música, o que é Com ótimo. certeza. É bom, a gente está tendo que fazer música agora à distância, né? Nesse período agora, à distância, porque a gente não pode se juntar para tocar, né? O vírus não deixa a gente, o vírus fala, não, não, não dá não. Né? Então, mas, mas o que, que a gente vai fazer? A gente vai deixar de fazer música, cara? Não, Sabe? Não vamos deixar de fazer música. A gente não vai deixar de fazer música, a gente não vai deixar de conversar, a gente não vai deixar de trocar ideias, a gente não vai deixar de ler, a gente não vai deixar de filosofar e de amar a vida, né? deixar de transmitir a informação igual a gente está fazendo aqui agora, jamais, né? Claro. Ô, Mário, você tem, assim, algum projeto futuro seu que você já está pensando, já está engatilhado aí? Sim, olha, eu terminei, agora, no final do ano passado, em dezembro, eu terminei esse projeto, essa pesquisa acadêmica, em cima da obra do Paulinho, e gravei um disco com composições do Paulinho. Eu tenho duas composições em parceria com o Paulinho nesse disco. Tem parcerias com o Cristóvão, tem o Choro Negro, tem algumas referências. E esse eu acabei de receber aqui há 2 dias atrás, que essa pesquisa foi indicada para o Prêmio CAPES aí também. Isso Ó, foi uma coisa importante, assim. Eu digo assim, para um tocador, pô, foi muito importante, porque esse meu ingresso na academia foi um pouco tardio, né? Na pesquisa acadêmica foi um pouco tardio. Embora eu sempre tenha tido gosto por pesquisa, mas assim, de uma forma mais metodológica, foi há pouco tempo, né? Então, parabéns. eu quero lançar essa tese e lançar um disco também, um disco belíssimo. Você E pensa no num final do ano DVD também? passado... Hã? Você pensa num DVD Oi? também? Não, o DVD, olha só, eu lancei em 2019 um disco só com composições minhas, lá pela Quarup. Era um show gravado ao vivo e são composições minhas, né? Isso é um outro trabalho, assim. Eu tenho gravado, feito canções ou temas instrumentais, eu tenho composto assim bastante, né? E esse show foi gravado para DVD, mas a gravadora não. DVD é uma mídia que já não faz, não tem um sentido comercial, né? Então você publica os vídeos no YouTube, às vezes são vídeos assim muito bem acabados, muito bem filmados, bem editados, mas serve assim mais para a gente disponibilizar para as pessoas conhecerem a cara da gente e o Importante. jeito que a gente faz música, né? O Legal. DVD não, mas o áudio ainda é uma coisa importante, né? Aliás, essa é uma questão, né? Isso é uma questão que a gente não conseguiu resolver, como comercializar o nosso trabalho, né? Porque a internet modificou muito isso aí. Assim. E vou te dizer, isso pegou assim para os pequenos produtores, né? Assim, vamos dizer, nós, assim, Os pequenos independentes, empresários de manejo, né? Então a gente acabou ficando estranho assim o jeito, né? Talvez assim a Beyoncé não enfrente esse problema, porque pelo streaming deve vender, sei lá, trilhões de não sei como chama, de faturamentos, né? edições, não sei.
Mas para a gente que tinha o nosso CDzinho, fazer um show, vender um CD para poder gravar, né? E, assim, eu sou muito reticente à coisa da pirataria, assim. Eu sou muito reticente. Eu, às vezes, até sou mal entendido por causa disso. Porque eu entendo assim, a coisa, a relação profissional do músico, assim, existe uma cadeia produtiva, né? Aonde, dentro dessa cadeia produtiva, tem, sim, tem o seu trabalho dentro do estúdio, com os técnicos, etc., que tem um custo, né? Você tem a editora que lança seu trabalho, que tem um custo, entendeu? E quando você disponibiliza tudo isso gratuitamente, eu falo, como é que remunera essas pessoas, entendeu? Eu não posso pedir para um amigo, aí, me grava aí, faz aí para uma coisa de qualidade, até eu, assim, acontece entre nós, artistas, assim, a gente tem até como se diz, um acordo tácito de um ajudar o outro, sim. Mas nem isso é uma coisa muito legal, sabe? Porque o que a gente precisa é todo mundo, pô, viver da sua profissão, pô, ter o seu dinheirinho para fazer isso, para poder pagar o aluguel, para poder pagar as contas, né? E tocar sua vida, comprar seus instrumentos, comprar palhetas, né? Fazer show sem Palhetas, preocupação, né? as palhetas vão embora, sabe? As palhetas vão embora, as folhas de papel vão embora, os cartuchos de impressora vão embora, os computadores quebram, Uhum. entendeu? Isso aí não é... O artista, tudo bem, a gente lida com bem imaterial, mas o nosso mundo não é um mundo imaterial, assim, né? A vida não é só imaterial. Exatamente. Então, então essa é uma questão aí que não sei, não sei. Olha, tem uma pergunta aqui, na verdade é um questionamento, né? Olha só que interessante isso. Ah. Olha, poderia fazer um material igual do Pixinguinha com a obra de choro do Paulinho da Viola aí, ó. É, eu acho que aí tudo seria ótimo, mas isso não depende só da vontade da gente, depende da vontade do autor, né? Depende da editora, depende de muita coisa, né? Seria, seria realmente muito legal. Tô tentando tirar esse comentário aqui, não estou conseguindo. Deixa eu ver, tem um outro aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora estamos no momento de questionar esse fenômeno. Acho que é a sintonia estranho a Beyoncé. Não entendi bem. Sini... É um sintoma estranho a Beyoncé, aí eu não consigo ver mais o resto. Ó, também, enquanto estamos outros talentos não pagam contas básicas, não pode acontecer isso. É isso aí. Eu não consigo tirar Pois agora é. aqui, olha. Fui colocar esse comentário aqui, não Não, consigo. não, vou te dizer, é uma questão importante mesmo. Agora, primeiro de tudo, é assim, vamos dizer, voltando para a história dos pilares, Hum. voltando para a história, o pilar primeiro é a gente ter consciência disso aí, entendeu? Né? Pô, não estou conseguindo tirar esse comentário aqui, que coisa. Olha aqui, ó. Não consigo tirar. Você não consegue tirar, não? Você clicando aí? Não, né? Não, não. Que coisa só. Não, tudo bem, tá tudo certo. Ih, acho que inverti aqui alguma coisa. Que coisa, gente. Eu não consigo tirar aqui. Ah, consegui. Uf. Mário, então é isso. São discussões realmente que são frequentes na nossa carreira, realmente, essa questão de pirataria, essa questão de vencer um dia após o outro, quem ganha mais e quem, né, quem deixa de ganhar por questões outras. Mas eu acredito assim, que o mundo mudou de uma forma muito considerável, né? E eu vejo que Claro. muitos músicos estão se reinventando, assim, achando novas formas assim de expressar sua arte
e alcançar mais as pessoas. Hoje, Claro. na verdade, o e-book ele veio para isso mesmo. Existe um excesso de informação na internet e esse excesso ele é positivo, porque agora qualquer coisa que você quiser, você tem nas mãos. Se eu quiser digitar lá para pegar um disco do Mário Sérgio, quando ele tinha um cabelão, eu consigo. É um disco que você gravou com a Dani Spillman, que você tinha um cabelão, ela também está na capa, né? Hoje em dia, você tem acesso a esse material todo, mas, consequentemente, esse excesso afoga o músico na questão de estudos, porque ele fica sem saber aonde começar. Não existe uma organização ali quando se diz internet. Quando você clica em baixar alguma coisa, vem milhões de materiais para você ver. E às vezes você não tem um direcionamento. Isso acaba desmotivando, porque não existe direção, você vai batendo cabeça em um monte de lugar e acaba parando em lugar nenhum, né? E você leciona em alguma instituição? Não. Não, eu dou aulas particulares, dou aulas em festivais, Nessa época que eu estive na universidade, dei algumas aulas de saxofone, escrevi assim muito para grupo de saxofone, quartetos. E você consegue ver isso nos alunos, essa confusão mental por excesso de informação? Sim, sim, sim. Por outro lado, eu acho que existe, a gente tem que, é o que eu te falei, assim, ó, o desejo, a motivação é uma coisa que deve vir antes de tudo, entendeu? Então, como você motivar um aluno, entendeu? O que você oferece para um aluno para ele que ele esteja motivado? Não procurar dentro dele, o que você gosta e tal, mas apresentar alguma coisa, porque a música, estou filosofando demais, desculpa. A música, é isso, tem que acontecer. Olha, uma vez, vou fazer uma digressão aqui. Uma vez eu tinha um trabalho com um cravista, tocando barra e pichinguinha. E eu toquei em algumas escolas da periferia aqui. Foi um projeto maluco, armar um cravo e um sax dentro de uma sala de aula para você tocar. Eu falei, não vai dar certo, para criança, não vai dar certo. E, pelo contrário, deu certo pra caramba, sabe? Deu muito certo. É claro que teve um preparo prévio, assim, eram escolas de nível primário, médio, né? Mas houve um trabalho lindo, assim, das professoras, essa atividade profissional que a gente valoriza tão pouco, né? De preparar a cena para a gente poder, para a nossa performance. Então, era um mês de preparação sobre quem foi bar, quem foi pichinguinha, para aquilo ali fazer um sentido, né? E tocamos assim perto de comunidades assim, vamos dizer, que aquela cultura podia ter um choque, né? E no final, a conversa era uma conversa muito linda, assim, com o público, né? Com o público de meninos e meninas. E houve um caso assim, de uma dinâmica assim, de avaliação que as professoras pediam que as crianças escrevessem um comentário, uma frase, um parágrafo. E houve um que foi impactante, que eu guardo isso assim para sempre como uma lição. Um menino escreveu assim: eu não sabia que existia uma música que me acalmava. Nossa! Então o que eu digo assim, a música trabalha com muitos afetos diferentes, né? O afeto da calma, da tristeza, da alegria, da excitação, são afetos diferentes. E esses afetos, eles têm que ser contemplados, todos eles têm que ser contemplados, entendeu? Porque precisa, porque a gente é triste, a gente é alegre, a gente quer dançar, às vezes a gente quer ficar quieto, entendeu? Então,
não pode existir só uma música para a gente ficar feliz, para a gente beber, entendeu? Essa música tem que existir também, mas tem que ter a música que vá assim no fundo da nossa alma também, do nosso inconsciente, Exatamente. entendeu? Das nossas tristezas, dos nossos sentimentos mais profundos. Então tem que ter tudo isso, né? Eu não estou defendendo uma coisa ou outra, eu acho que tem que ter tudo. Tem que ter todos as vezes, porque o homem é assim, entendeu? Então, o que eu digo, assim, voltando assim, eu acho que você despertar dentro do aluno você ter uma conexão da música com o afeto dentro dele, seja por de uma alegria, assim, de uma coisa mais introspectiva. Eu acho que a música é ser o canal para isso. Aí eu acho que isso aí está a chave do lance, entendeu? Porque você dá ferramentas para ele utilizar no momento em que ele precisa. Então, se ele quer, às vezes, um momento mais reflexivo, ele coloca uma música reflexiva, Sim, porque ele claro, conhece que existe essa música. Se ele claro, quer uma claro. música mais alegre, ele está no momento alegre, ele entende que aquela música vai trazer alegria para aquele ambiente, ele conhece. Então, é isso que você falou, você dá as ferramentas, né? Você dá as possibilidades e apresenta a ele os estilos. Olha, existe o jazz, existe o samba, existe o choro, existe a Claro, claro, balada, claro, existe o funk, existe tudo. E não podar, né? claro, isso. Eu às vezes deparo com muitos professores que eles focam o gosto pessoal e descarregam todos no aluno. Por exemplo, às vezes gostam muito de rock e o professor joga todo o rock no aluno e não apresenta outros estilos de música. E isso é fatal, porque acaba que você Claro. evolui um aluno em um segmento só e deixa ele Claro. a experiência de experimentar novos olhares, né? Claro, porque ele tem que ter uma compreensão sobre o som de uma maneira geral, entendeu? Eu, seria, eu sei que é um absurdo a gente falar que a gente conhece tudo de música que a gente não conhece. Você não conhece, eu não conheço, nem ninguém conhece. Porque são tantas culturas no mundo que, às vezes, a gente se assusta quando a gente ouve uma música, sei lá, uma música que vem da China, assim, com aqueles instrumentos e tal. É um outro ritmo, é outra pulsação, é uma pulsação interna, assim, sabe? É uma outra coisa, né? Quando você ouve, sei lá, uma música do Tibete, não sei, são fenômenos sonoros, né? E, e aí, quer dizer, é importante a gente conhecer tudo para, às vezes o que acontece? Às vezes a gente se surpreende por ter uma afinidade com um fenômeno que está às vezes distante da gente culturalmente, entendeu? Né? Que tá distante. Por exemplo, sei lá, para citar um exemplo de um saxofonista, o Vitor Assis Brasil, ele parece que nasceu lá, entendeu? Era um cara respeitado, assim, naquele ambiente do jazz, entendeu? Você estava falando do Vitor Assis Brasil? Hoje mesmo eu estava escutando esse disco aqui, ó. Olha, esse disco é fenomenal. Uma maravilha. Eu tive a sorte de vê-lo tocando, eu era muito garoto. Você Assim. estava brincando, não é mesmo? Era Aonde você incrível, viu incrível. tocando? São em clubes de jazz ou pequenos auditórios aqui no Rio. Ah, foram várias vezes que você viu? Algumas vezes, E é fenomenal mesmo, né? Incrível, incrível, incrível. É uma Incrível. energia outra, né? O Vitor Assis Brasil, todos, né, que tiveram contato com ele assim pessoalmente, falam que realmente era algo absurdo. Incrível, Assim. incrível. Ô, Mário, então, poxa, assim, você quer concluir? Você estava falando sobre a questão de novas culturas, novos estilos. Não, eu acho que isso que eu estava falando, assim, a grande chave, assim, e até, assim, uma coisa que contribui nesse lance de você seguir o seu roteiro, que foi uma coisa bacana, você sistematizou essa
porque essa organização para o estudante é meio caótica mesmo, assim, né? Mas você encontrar a chave, né? Onde a música vai pegar a pessoa, né? E a pessoa também tem que querer ser pega pela música, né? Também isso. Tem que estar com o coração Então, aberto. essa conexão com certos afetos, assim, que são, que pertencem àquela pessoa. Aquele futuro artista, talvez, ou futuro diletante da música, que a música não está aí só para ser uma profissão, só para atingir pessoas que vão ter uma excelência assim, na sua performance. A música está aí para ser compartilhada com todo mundo, né? Para fazer melhor a vida de todo mundo, né? Exatamente. Nós somos os sacerdotes, né? Nós estamos aqui para levar essa informação. Ô, Mário, É uma poxa, coisa, às vezes a gente fica pensando assim, por que ser um músico profissional, né? Muitas vezes a gente fica pensando nisso, por que ser um músico profissional, né? Não, mas é maravilhoso ser um músico profissional, mas é o que eu digo assim, a música está aí para todo mundo, né? exatamente. Não é profissão assim, né, que você vira e fala assim, poxa, eu estou trabalhando. Na verdade, eu quando eu saí do colégio, eu já entrei num conservatório para dar aula. Então, com 18 anos ali, eu já estava lecionando. Então, eu não experimentei um outro tipo de trabalho senão o ofício da música. Então, eu sempre falo que eu nunca trabalhei, porque sempre o Jô Soares que fala, né? Quem trabalha no que gosta vive de férias. Então, assim, a gente, se deixar, a gente fica o dia inteiro por conta disso e Claro, conversando, falando, tocando, escrevendo, escutando, porque realmente é algo claro. que está amalgamado dentro do nosso coração. A gente nasceu com isso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sim, é a tal de motivação, é o desejo, né? É o desejo. Isso, o músico, muitos dizem que o músico não escolhe, o músico é escolhido, né? Assim, né? A música que escolhe. É engraçado, dentro do curso, olha só que louco, tem um aluno que ele falou que ele estava meio desanimado um tempo atrás, querendo parar, e ele estava assistindo o Jô Soares. Quem estava no Jô Soares era o Arthur Maia. E aí, no meio da Olha, entrevista, o Arthur Maia falou assim, gente, não é você que escolhe a música, é a música que escolhe você. Diz que ele escutou aquilo e falou assim, realmente, pô, por que eu tô assim? Eu tenho que voltar, tio, porque ela me escolheu. Aí ele voltou, assim, ele deu esse depoimento, que achei maravilhoso. maravilha, maravilha. Parabéns, Thiago. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo, pelos seus estudos e pelo, pelo que você realizou aqui. Parabéns, parabéns. E gostei assim muito do papo. Assim, a gente não se conhecia. Bom, pessoalmente não se pode dizer que a gente se conhece, né? Mas é uma outra maneira de passar, né? De passar Com toda certeza. assim pela internet. Também existem sentimentos e afetos dentro, né? Via internet também, Claro, pô, né? adorei conversar com você, você é alto astral demais. Tá bom? Ó, obrigado, Então, viu? Assim, agradeço você ter aberto aí o seu estúdio, né, sua casa, o seu quarto aí, e ficar esse tempo ah, aí transformando a nossa noite em informação e conhecimento. Você trouxe para a gente aí muita informação bacana e que se a pessoa que estiver ouvindo estiver atenta, uma frase, duas frases que você fala pode adiantar aí 10 anos dela, 15 anos dela de estrada. Então, obrigado mesmo de coração e, poxa, eu que agradeço. Se cuida aí, se cuida aí. tá, Vamos fazer um som junto aí. vamos sim. Você vai vir aqui em suas mãos, eu vou para aí e a gente vai fazer essa roda aí. Então, beleza, então. Um abraço, meu querido. Tchau, Fica tchau. com Deus, viu? Falou, tchau. Tchau. Abração, tchau.